Saudações, meus queridos alunos, meus queridos telespectadores, queridos ouvintes, enfim, todos os nossos queridos aqui, né? Queridos e queridos, e por aí, tá? Salomão aqui, junto com Paulo Berti. Bom dia, Paulo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom? Sai. Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Lenice. Bom dia a todos. E Duda. Tudo bom, Duda? Tudo ótimo. Bom dia, professor. Bom dia, professores. Bom dia. Bom dia, gente. Então, nós vamos aí para mais um episódio do Tapiocast, o nosso podcast de economia, Amazônia e de podcasts também. É um podcast que fala de várias e várias coisas aqui do curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Amazonas. No episódio de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre um tema que é bastante sério e também bastante preocupante, que é a questão um período de seca e de estiagem que nós estamos tendo no estado do Amazonas. Tem uma ciência agora que o El Niño, esse ano, ele está com tudo. Então, para não dizer outra coisa. Devido aí o horário. Mas, assim, o El Niño ele está com tudo, e aí a conclusão que nós temos é o quê? É que o rio está baixando num nível bastante significativo. Nós estamos aí numa perspectiva de nós termos aí uma seca histórica. E o problema não é só a seca, o problema são os efeitos que a seca traz. Enquanto isso, na Sala de Justiça, nós temos também uma situação onde a estiagem é com um calor muito grande, né? Um ambiente com calor e fumaça. As pessoas aí estão fazendo queimadas, ou estão tendo queimadas acidentais, mas, de uma forma geral, porque a realidade que nós estamos enfrentando é essa. As florestas estão sendo queimadas, está tendo vários focos de queimadas. Esses focos de queimada geram fumaça que estão afetando terrivelmente a qualidade do ar para todo o estado e também, consequentemente, nas nossas casas. Aqui mesmo, na Universidade Federal do Amazonas, que nós estamos no meio de uma reserva, a maior reserva urbana do planeta, tem dias aqui que de manhã cedo está só fumaça dentro da área da universidade, que é preocupante. Essa semana agora, anteontem, quase 4/10. Foi de forma mais específica. Eu, particularmente, tive uma dificuldade enorme para dormir, porque a fumaça era tanta que ela entrou pelo ar-condicionado, ou seja, a fumaça entrou nos nossos quartos aí e dificultou bastante a qualidade do ar, inclusive dentro de casa. Sim. Eu tive que apelar para o VIC para poder ali conseguir dormir. Aconteceu isso com vocês também, gente? Sim. Eu estou em São Paulo, né? E isso foi a coisa mais esquisita, porque enquanto eu estava em Manaus, que fica no meio da floresta, aconteceu esse fenômeno de entrar fumaça pelo ar-condicionado e prejudicar a minha respiração, né? E eu estou em São Paulo, estou respirando melhor. Quer dizer, é simplesmente invertido a situação, né? Não, porque o ar-condicionado ele puxa o ar que vem de fora, né? Então, se lá fora da sua casa está com fumaça, ele vai puxar ali a fumaça, né? Mas eu confesso que eu fiquei bastante assustado, assim, porque estava vendo as fumaças, mas não necessariamente estava afetando a gente dentro de casa. Aconteceu essa.
população. E como é que a gente explica isso dentro dentro da economia, né? Aí, esse é um tema e ele afeta não apenas o lado econômico em si. Você tem implicações geopolíticas, você tem implicações de saúde pública, você tem implicações de segurança alimentar e várias outras coisas. Antes de mais nada, as queimadas elas geram um problema ambiental muito significativo. A seca ela gera um problema ambiental também muito significativo. E a estiagem também. Então, você tem aí a soma de todos esses eventos que afetam ainda mais a forma como as pessoas vão tomar decisões ao longo do dia a dia. Acho que de uma perspectiva ambiental, eu posso dizer para vocês, assim, uma coisa assim, de literatura que eu recomendo bastante, que é a teoria Gaia do James Lovelock. A teoria Gaia ela parte do pressuposto onde o planeta ele é um ser vivo e vai ser composto por vários e vários sistemas. Esses sistemas eles também são acionados por forma de defesa. Então, da mesma forma, por exemplo, quando você está gripado, o seu mecanismo, o seu sistema respiratório, ele faz você espirrar, tá? Ali, só colocar para fora ali todas as impurezas. Então, é uma forma como o seu corpo vai reagir. Se o planeta ele está se deparando com um ambiente de muita poluição, muito estresse ambiental, muita degradação, no ambiente onde você tem uma desigualdade social e uma desigualdade de renda que vai aumentando cada vez mais com essas pessoas que concentram renda, né, com uma pegada ambiental ainda maior, a, a consequência que nós temos disso aí vai ser o quê? Uma extração cada vez maior dos recursos naturais. Além disso, nós temos um padrão de consumo muito exacerbado e que é baseado justamente o quê? Uma alimentação com alta gordura, automóveis que trabalham somente com combustão, uma demanda muito grande de energia elétrica que depende de óleo e combustível, por sua vez, depende da extração do petróleo. Então, tudo isso envolve aí um impacto ambiental muito significativo. E o planeta vai reagindo em relação a toda esse alto grau de entropia gerado ali nos recursos naturais. Porque seria uma coisa mais ou menos assim. Se você tem necessidade, por exemplo, quando você compra, você recebe, você faz o rancho na sua casa. E você faz o rancho para ele durar ao longo do mês. Então, ou seja, dentro do mês, as tuas necessidades vão aumentando. A pessoa precisa se alimentar, precisa dormir, precisa tomar banho, precisa cuidar da saúde. E aí, o teu rancho vai sendo consumido ao longo do mês. Ele tem um período de renovação, que é quando vira ao mês, você compra, vai no supermercado de novo e compra um novo rancho. Então, você tem ali no meio, nesse inteirinho, você tem uma resiliência financeira. Ou seja, você fez um gasto, você vai consumindo até chegar naquele momento para você ter renda novamente para voltar a gastar. Com os recursos naturais não é muito diferente. Quando você corta uma árvore, passa um tempo, essa árvore vai crescendo de novo. Você coloca a sementinha, a plantinha vai virando uma árvore com o tempo. Só que isso justamente, tem um período para que isso aconteça. Então, em certas culturas, por exemplo, o humano ele dá uma determinada época do ano. O açaí dá uma determinada época do ano. Então,
os recursos naturais eles têm uma capacidade de resiliência. Se as necessidades humanas, se o padrão consumista vai se tornando cada vez mais intenso, isso vai fazendo com que as necessidades humanas vão aumentando e a capacidade de resiliência dos recursos naturais acaba sendo insuficiente para atender a toda essa demanda mundial por alimentos, por recursos, por materiais e assim por diante. Então, esse estresse ele gera problemas ambientais, inclusive os problemas climáticos. Então, daí a gente já consegue perceber um nível muito significativo de probabilidade de problemas ambientais que nós podemos ter ao longo do tempo, e um deles que a gente está percebendo hoje em dia, né, Paulo, né, Luiz, é justamente essa situação que nós estamos passando no Amazonas. Nós temos aí uma das maiores, a maior bacia hidrográfica do mundo, um rio majestoso, que é o Rio Amazonas, que tem vários e vários dos seus afluentes ali, que estão passando por um período bastante dificuldade. A questão climática influencia o próprio nível do rio, que está baixando coisa de 30 centímetros por dia. E aí a gente pensava assim, eu nunca imaginei o Rio Negro, assim, o Rio Madeira, descer ao nível que está hoje, né? Com vários bancos de areia, assim, nós temos aí uma situação complicada, não é, meus outros? Então, queria ver, mas assim, eu queria ouvir vocês também, Paula, Início, Duda. Queria saber o que vocês acham sobre isso, se temos aí implicações mundiais, assim, isso é um problema, né, Paulo? Esse problema assim, que nós estamos enfrentando é um problema só do Amazonas ou ele é um problema mundial? Então, Salomão, pessoal, eu quero trazer essa questão para um prisma um pouco assim, que está relacionado com a nossa situação, com a situação do Amazonas, do estado do Amazonas, da bacia hidrográfica do Amazonas, como o professor Salomão falou, que é a bacia hidrográfica do planeta que dá a mais fácil acessibilidade à água doce do mundo. Então, do ponto de vista ecológico e até do ponto de vista econômico, a manutenção dessa bacia hidrográfica, da qualidade dessa bacia hidrográfica, é um aspecto fundamental para a sobrevivência. Eu arrisco aqui, sem muito perigo, de dizer, sobrevivência do planeta. Tá? Então, e é nesse sentido, inclusive, que é tão perceptível essas questões, que hoje, assim, a gente precisa tratar isso com muita seriedade. Nós convivemos tempo demais com a ideia de um certo negacionismo da mudança climática e dos problemas climáticos. A gente conviveu com isso durante muito tempo e agora esse negacionismo ele trouxe essa letargia diante de uma situação que agora está claramente percebida por nós no Amazonas, né? As implicações que isso vai ter para toda a economia brasileira. Mas o que eu gostaria de trazer aqui é um aspecto bastante interessante disso, que foi o que o próprio FMI fez no seu relatório sobre as questões fiscais, as questões relacionadas à política fiscal, em que eles trazem justamente a questão do clima numa encruzilhada, e o que as políticas fiscais teriam a fazer no sentido de um planeta que está ficando quente. Isso é muito interessante porque a própria apresentação que o FMI traz nesse primeiro capítulo desse relatório é o fato de que nós já temos um aquecimento contratado.
que isso significa? Significa que esse aquecimento ele já está acontecendo e as medidas paliativas, no sentido de reduzir a emissão dos gases de efeito estufa, não vão se reduzir e não vão se reduzir no ritmo necessário para manter uma situação anterior ao que já está aí, né? Então, isso cria uma situação bastante complicada. Nós já sabemos que, por exemplo, provavelmente a temperatura até 2030, a temperatura do planeta até 2030 já vai estar mais ou menos em torno acima 1,5 graus Celsius da situação pré-industrial. Existem algumas previsões, de acordo com o International Panel on Climate Change, em 2100, a probabilidade, mesmo fazendo medidas que venham a reduzir, ainda assim nós teremos 3 graus Celsius acima em 2100. Isso gera uma série de mudanças nos ecossistemas globais e, consequentemente, na produção de uma série de efeitos pesqueiros, produção agrícola, industrial, etc., que nós vamos precisar, que a gente vai precisar tratar com bastante seriedade. E vejam só, uma coisa muito importante, quando a gente fala de efeito de gases de efeito estufa, nós não estamos falando apenas do dióxido de carbono, nós não estamos falando apenas da queima de carvão, petróleo e gás. Isso, evidentemente, isso colabora demais, mas não se trata apenas disso. Trata-se também de metano, por exemplo. E o Brasil, por conta de ter uma agricultura de gado, nossa produção de gado ela é muito, nós colaboramos muito com esse gás de efeito estufa a partir da emissão de metano por conta da nossa agricultura. E outra coisa muito, muito séria, a nossa agricultura brasileira, o nosso agribusiness, a agricultura é o principal consumidor, o setor agrícola é o principal consumidor de água doce no nosso país. Ele consome muita água. Então, se nós tivermos problemas com água, nós vamos ter problemas na agricultura. Então, existe aqui uma questão muito, muito, muito séria nesse sentido, né? E assim, por exemplo, outra questão muito, muito relevante aí, né? Nós temos dos países que são os principais emissores, desses países nós temos a China, os principais emissores se concentram em 4. A China, 4 grupos de países, né? Porque eu estou colocando a União Europeia como se fosse um único país, né? A União Europeia, os Estados Unidos e a Índia. Só essas 4 regiões, econômicas, territórios econômicos, eles são responsáveis por 60% dos gases emissores de efeito estufa. E como a gente está prevendo um crescimento econômico dos outros países do G20, né? Quer dizer, os outros países vão demandar energia, vão demandar alimento, vão demandar recursos, e os outros países, de acordo com o FMI, né, esses outros países, até 2030, 2035, vão estar já se aproximando da responsabilidade de 70% dessa emissão. Então, existe um conjunto de questões muito importantes aqui para a gente pensar. E a gente precisa pensar a questão das mudanças climáticas, já recuperando aquilo, né, Salomão, da Elinor Ostrom, né, Prêmio Nobel em Economia, né? Quer dizer, nós estamos falando aqui de um bem público global. Nós estamos falando aqui da coordenação econômica e social na manutenção de um bem público global. Clássico problema aí da tragédia dos comuns e coisas do gênero. Então, quer dizer, essa coordenação econômica necessária para mitigar essa questão, ela é muito séria, é muito grave. E num planeta que é comandado, né, por uma lógica econômica, que é a lógica econômica dos interesses privados, predominando sobre os interesses coletivos,
e diante de uma mudança, nós não temos apenas a mudança climática, né, Salomão, como você sugeriu, Sim. mas nós temos também uma mudança geoeconômica, de transição de uma economia que era claramente a economia dominante para uma outra economia que está mudando esse eixo econômico, que é o caso da China e do eixo euroasiático que tá mudando essas coisas todas. Então, nós temos como lidar com essa questão, né? Posso colocar um quadrinho aqui? Eu sei que quem está apenas nos ouvindo não consegue ver o quadrinho, mas eu gostaria de posso fazer uma apresentação aqui de um quadrinho? Pode. Eu consigo fazer uma apresentação aqui? Será onde que está a apresentação mesmo, Salomão? Tá aqui embaixo. Aquele quadrinho com uma setinha para cima. Do lado da mãozinha. Isso. Ah, sim. Não vou conseguir, deixa para lá. Bom, enfim, uma coisa A interessante gente coloca aqui, na edição. pode ser. Uma coisa interessante é o seguinte: o FMI, de maneira muito interessante, ele coloca que tem dois caminhos que os estados vão fazer, os países vão fazer, os territórios vão fazer. De um lado, a gente vai ter que pensar os incentivos fiscais, né? Na verdade, pega mais ou menos por três caminhos, né? Pega mais ou menos por três caminhos. Quer dizer, você tem o caminho fiscal, que diz respeito a taxas e impostos, né? Taxas, impostos e regulação. E, de outro lado, você tem o gasto público, orientando na direção de uma economia mais verde, né? Então, isso é interessante, porque até recentemente a gente ouvia muito falar uma visão apenas estritamente financeira, né? De que o crédito de carbono vai ser suficiente, né? E o próprio FMI está dizendo que não. O crédito de carbono não é suficiente, ele mal dá conta de um terço do problema, né? Então, o papel do Estado aí vai ser absolutamente fundamental. A gente precisa do Estado não apenas brasileiro, mas dessa questão do bem público global, com o qual a gente tem que tomar bastante cuidado. Eu acho que é essa a colaboração que eu queria dar para essa discussão. Obrigado. Então tá ótimo, assim. Agora, é uma questão bastante sensível, assim, né, que a gente pensa do ponto de vista, inclusive, da tragédia dos comuns, né? É porque seria alguma coisa mais ou menos assim. Aqui parou de gravar. Eu acho que tá sem memória. Ah, mas a gente vai para a cá, né? Assim, né? Então, seria alguma coisa mais ou menos assim. Quando aquele momento assim do teoriquês, né? Existem bens que são bens públicos. Né? O bem público não necessariamente vão ser bens disponibilizados pelo Estado. Né? Ele é disponibilizado pelo Estado porque ele está ali à disposição de todos. Mas, essencialmente, um bem público ele é um bem que está à disposição de todos naquele determinado momento. Então, por exemplo, para mim e para a Duda, nesse momento agora, esse microfone ele é um bem público, porque nós dois estamos utilizando ele, ele está à nossa disposição para usar. A luz que vem da lâmpada, ela é um bem público, né? Porque também está à nossa disposição. E aí a gente pode utilizar. O que os autores em economia costumam assim, discutir quando dá o problema é a forma como nós vamos utilizar esse bem público. Então, se de repente o microfone está muito mais próximo de mim, vai melhorar muito o meu áudio, mas vai piorar o áudio da Duda. Então, da mesma forma como isso acontece, a utilização dos recursos naturais, a forma como eles são utilizados, a forma como acontece a degradação ambiental, ela gera conflitos socioambientais. No caso, os países desenvolvidos, particularmente o caso dos Estados Unidos,
eles têm muita relutância em assinar acordos ambientais, acordos de redução das emissões, acordos de redução de poluição, porque eles não querem abrir mão do padrão de vida deles, Abrir mão da concentração de renda. exatamente, para beneficiar os países em desenvolvimento. É, Então, eles geram um arranjo, considerando o quê? Recursos naturais, eles são recursos que estão à disposição de todos, ou seja, numa escala global. Se o mundo ele é um ecossistema, então quer dizer que o que acontece aqui na Amazônia, todo o planeta sofre um impacto. tanto que eles saíram, né, do Acordo de Paris. Os Estados Unidos é um dos mais emissores, como o professor Paulo Berti falou. E, assim, tem a questão dos 17 ODS, que a professora Aracati coloca muito dentro da sala, a Agenda 2030, que fala sobre que em 2030 pretende acabar com a poluição, pretende acabar com o desmatamento, e vendo a situação do Brasil, da Amazônia, de Manaus, hoje em dia, é uma questão de uma utopia colocar que até 2030 vai acabar a poluição, vai acabar o desmatamento, as queimadas. A gente não tem nem previsão para quando. Tem previsão para quando vai chover, vai acontecer? A gente não sabe. Então, assim, a seca ela está num nível que a gente não sabe o que vai acontecer com os povos ribeirinhos, as pessoas que são do interior, como que elas vão se alimentar, como elas vão se locomover. Então, assim, para mim, e a gente conversa isso dentro de sala de aula, até com os professores aqui, que a Agenda 2030, ela tá ali, ela é uma coisa maravilhosa no papel, mas na prática, os próprios Estados Unidos não faz questão nenhuma de ajudar em nenhum ponto. Então, assim, eu queria saber de vocês, professores, o que vocês acham dessa parte da Agenda 2030, dos 17 ODS, se isso vai melhorar de alguma forma, como que isso vai trazer benefícios para Manaus, para a Amazônia, para o nosso país, porque o senhor falou, né, no começo, perguntou se a gente estava bem, se a gente conseguiu dormir, e lá em casa a gente teve que fazer o que as pessoas em Brasília fazem, que lá é muita poluição, né? Sempre foi muita poluição em Brasília. Eles pegam uma toalha, molham ela, botam numa bacia para puxar todo o ar da poluição para ficar o ar cheirando mal na toalha. A gente teve que fazer isso. Então, assim, chegou num nível que as pessoas não estão conseguindo dormir, não estão conseguindo respirar. E eu queria saber um pouco sobre essa Agenda 2030 e o que os senhores acham. Penso assim, no caso dos objetivos, né, de desenvolvimento, né, de desenvolvimento sustentável, elas são objetivos ali que são extremamente necessários. Você tem que melhorar a educação, você tem que melhorar a disponibilidade de direitos, você tem que melhorar a distribuição de renda, tem que reduzir a pobreza, tem que garantir desenvolvimento sustentável, né? Você precisa garantir que haja ali uma melhoria na qualidade de vida, tanto econômica quanto social, quanto ambiental. Só que, assim, a gente se fala muitas das vezes que isso acaba sendo uma utopia, assim, acaba não sendo por acaso, porque você tem muitos daquilo que a gente chama de conflitos socioambientais. Ou seja, no caso ali, quem está depredando se sente no direito de estar depredando. Quem pede uma boa qualidade do ar se sente no direito de ter uma boa qualidade do ar. Quem está no sentido de atuar na preservação, ela está no direito de querer ter uma preservação daqueles bens, daquele ecossistema, para que ele seja garantido também para as gerações futuras. Seria uma coisa mais ou menos assim.
quando eu era um pequeno Salomão, assim, a minha avó, minha mãe, comprava muito peixe de rio na feira. Então, elas conseguem diferenciar bem o peixe do rio do peixe de viveiro, pelo gosto. Eu já tenho uma determinada dificuldade, porque eu estou acostumado mais com os peixes de viveiro, que são os peixes que são vendidos no Sim. supermercado, que vão para os restaurantes e assim por diante. Mas quando eu provo um peixe que é de rio, eu me lembro do gosto, porque era quando eu provava quando era criança. Mas, por exemplo, assim, para a minha geração, então já é um pouco mais difícil, para a tua vai ser mais Mais difícil ainda. ainda, né? E isso daí acaba acontecendo, assim, eu, como amazônica, eu sinto no direito de ter acesso ao peixe do rio, né? Mas quem está degradando se sente no direito de estar degradando. Então, a tragédia dos comuns acaba sendo dada justamente por quê? Por conta do conflito desses direitos de propriedade. E os conflitos dos direitos de propriedade, por sua vez, são a raiz dos conflitos socioambientais, que fazem com que toda a execução de todos esses objetivos acabe sendo devidamente prejudicada, né? Ou seja, inviabilizando muito deles ali, ou colocando, olha, então os ODS acabam ficando mais ou menos assim. Se torna necessário ter, eles são importantes, a gente tem que lutar por isso. Mas vai conseguir agora? Não. A gente tem que estar caminhando ali para tentar minimizar, reduzir e solucionar esses problemas, ao, pelo menos não para nós, mas para as gerações futuras, que é tudo a ver ali com o conceito do desenvolvimento sustentável. Paulo, Denise, vocês pensam mais ou menos assim também? Ou... É, eu acho que esse problema climático aí, ele é muito complexo, né? Ouvindo tudo que vocês falaram aí, da perspectiva institucional, que o Paulo falou, né? Como que o FMI está trabalhando ações, né, para minimizar essa questão ou incentivar uma produção mais verde, né? E o Salom explicando como que a natureza, né, se comporta e reage a aspectos a, que avançam sobre ela, né? E uma coisa que você falou aí, ou foi a Duda, não sei, a questão do padrão de consumo, né? Um aspecto que a gente não quer abrir mão, a sociedade não quer abrir mão, é a respeito dos padrões de consumo, aos métodos de produção. Então, por que que tem aqui muitas das queimadas aqui na nossa região, não estou falando nem no Amazonas, estou falando na região amazônica, ainda é um método de plantio, de produção arcaico, baseado nas queimadas, né, para preparar o plantio para a próxima safra. Então, você queima, que é mais rápido do que você tratar. Então, ali, quando você queima, fica nutrientes, e ali, né, após um momento depois, você limpa e começa o plantio. Então, só que essa queima é um método arcaico, não é mais um método que deveria ser, mas é um método mais utilizado aqui na nossa região. Essa questão do padrão de consumo, para mim, eu acho que é a chave de tudo, porque a gente não quer abrir mão de ter, de aproveitar roupa, de aproveitar, um reciclar, né. Então, para que que a gente tem tantos produtos plásticos, minha gente? Para que que é tanto produto plástico sendo feito? Para que tanto copo plástico? Para que tanta sacola plástica? Para que tanto embalagem plástica? Então,
é uma questão assim é um padrão de consumo muito consumista e que afeta a vida de todos, né? E no aspecto nosso aqui, a gente tem esse padrão de consumo, a gente continua plantando métodos de plantio arcaico, e uma hora, quando você tem esses eventos aí climáticos, como o El Niño, né, que é o aquecimento lá do oceano, qual deles é o Atlântico? Eu não sei qual é o oceano que ele esquenta, e aí ele esquenta todo o planeta. Então, a gente sempre vai ter esses eventos, né? Hã? O Pacífico é do plástico, tá cheio, tem um mar de plástico no Oceano Pacífico. Mas eu digo o evento El Niño mesmo, né? Que é aquecimento no oceano e que está provocando esses impactos no sul, muita chuva, e aqui para cima muito quente. Então, a gente sempre vai ter esses eventos, que é da natureza mesmo, só que esses eventos eles estão acentuados pela ação humana, destruindo tudo, e o seu, né, a sua opção por ter esse padrão de consumo. E, como o Salomão também falou, um aspecto muito interessante, as pessoas se acham no direito de fazer, né? Elas se acham no direito, elas não veem, elas olham apenas ali, olha, eu preciso fazer essa queimada porque eu tenho que plantar para comer, né? Se você olhar, você conversar com ele, ele vai falar isso, eu preciso fazer isso porque eu preciso plantar para colher, então eu olho da minha perspectiva, né, minha perspectiva individual, eu não tô olhando da perspectiva que eu estou jogando uma fumaça para uma região, que está indo para as pessoas, para os idosos, para as crianças, né, está aumentando tudo. Isso tem todo um impacto de saúde pública, vai ter um impacto na vida dessas pessoas, né, acabou como vocês comentaram aí, o rio secando numa velocidade que nunca secou antes. Eu já moro aqui em Manaus há 29 anos, eu nunca vi esse tipo de situação. Eu moro aqui há 29 anos e nunca presenciei tal seca assim tão forte. Teve uma, acho que em 2013, alguma coisa assim, mas né, foi mais localizada, né? Agora a gente está vendo que essa seca está indo, né, para várias regiões aqui, nossa, inclusive estados. Então, eu não sei, gente, eu sinceramente é algo que tem que ser tratado de uma forma, como o Paulo falou, hum, mais ampla, né? Não é só uma questão do Amazonas, não é só uma questão do Pará, de Rondônia, Roraima, Amapá, Mato Grosso, o que seja, é uma questão mundial, né? Então tem que ser tratado. A gente não está falando que tem que, né, ver aqui as coisas com uma ingenuidade, proteger, não sei. A gente está dizendo que, olha, se a gente não cuidar disso agora, a gente não sei se a gente vai ter nem, não sei se a gente vai ter nem futuro, né? Então, não sei como lidar com essa situação, porque eu acho que tem que ter primeiro um convencimento e esclarecimento do impacto disso nas pessoas. As pessoas têm que entender o que está acontecendo, tem que ser esclarecida, e ao ser esclarecida, depois elas têm que ter algum tipo de restrição no que elas estão fazendo, né? Tem um livro muito interessante que fala sobre isso, que ele não é atual, mas ele fala da atualidade. É da Raquel Carson, se eu não me engano, é Primavera Silenciosa. É muito bom esse livro e ele fala sobre. Ela conta uma fábula no começo do livro que basicamente fala que se não resolver o problema, a geração, a, o ecossistema vai ser uma historinha para contar para as pessoas do futuro. Vai ser uma historinha de ninar para as pessoas do futuro. Então, assim, realmente, como os professores falaram, é uma questão
olhar como um todo, não é só a Amazônia que está pegando fogo, é o mundo que está pegando fogo. Tem muitas pessoas que falam que a Amazônia entrou em estado de ebulição, né? O planeta entrou em estado de ebulição. E, assim, é errado falar nesse termo, mas é o certo, tá certo. Tanto que teve aquela notícia que saiu que a Antártica ou Antártida, não lembro, tá nascendo flor. Então, assim, tudo bem, é uma flor que é propícia para locais gelados, mas não era para estar nascendo uma flor ali, ali é só gelo. Então, assim, tem todo dia. Aqui, por exemplo, todo dia a gente está indo dormir com fumaça. No Mato Grosso, um monte de boto morrendo. Então, assim, eu queria saber também sobre a professora Lenice pode até responder sobre a questão econômica. Assim, a gente está no estado agora, no Amazonas, que barcos estão encalhando. Não é questão, ali só está areia, não, o solo está rachado. Como que a gente como que volta isso? Se sair da seca, será que os peixes vão estar do mesmo jeito que eles estavam antes? Vai ser propício para o consumo? Se esses barcos que estão encalhando, eles são vai afetar muito na economia daqui, que vai afetar a economia de outros estados que a via pelo rio. Então, assim, também tem essa questão econômica, como que isso vai afetar o Amazonas daqui a um tempo, porque a gente não vai ver agora, a gente vai ver daqui a uns anos o que vai acontecer, a consequência vai vir daqui a uns anos. Assim como da pandemia, a gente não sabe ainda as consequências, está vindo agora. Então, assim, era isso que eu queria saber da professora Lenice. Eu posso falar do que vai, da conjuntura atual, tá? A gente tem uma estimativa de 200.000 pessoas, né, sendo afetadas em vários municípios do estado do Amazonas, olhando só o nosso estado do Amazonas, sendo afetadas em função dessa seca, né? Então, vamos começar primeiro pelas pessoas do interior, né? Para mim, são as pessoas mais importantes, são as pessoas mais afetadas, então elas estão passando necessidade, porque não tem água potável, né? A água potável está bem distante para elas agora. No segundo momento, como não, a maior parte da sua alimentação vem de Manaus, então elas também estão tendo dificuldade, né? Estão tendo uma insegurança até alimentar, né? Então, vamos olhar primeiro as pessoas que estão no interior e estão sendo afetadas, uma vez que os barcos, eles encalham ou nem conseguem chegar em determinados municípios e determinadas comunidades ribeirinhas, né, espalhadas por vários rios aqui da região amazônica. Então, primeira são essas pessoas. Também nós temos os seres vivos que estão ali, né? Então, a gente viu centenas de botos mortos sendo agora investigado para ver o que provocou, né, essa mortandade aí de peixes e botos. Quer dizer, foi a seca, foi alga, foi alguma coisa tóxica, né, que acometeu esses animais. E veja bem, não são só os peixes e os botos, são todos os seres vivos que vivem de água, né? Os animais silvestres, tudo que está por ali, né, vão atrás de água e de alimentos que não vai ter. Então, a gente tem primeiro que olhar o aspecto lá local, se sensibilizar com isso. A gente está matando pessoas, a gente está matando animais, a gente está matando a floresta. No segundo momento, como a maior parte dos hortifrutis, né, a produção hortifruti, uma parte da produção agrícola vem do interior ou vem de estados ao redor, esses produtos
provavelmente, né, vai ter uma menor oferta por esses produtos aqui em Manaus, e esses produtos vão ter seus preços elevados. E já estão tendo, né, a farinha, o peixe, hortifruti, grãos, isso vai impactar na cesta básica do consumidor manauara, que depende desses produtos cheguem aqui na sua cidade, né? Então, a gente tem muita coisa industrializada que vem de fora, mas muita coisa hortifruti natural que vem aqui da região mesmo própria amazônica. Então, já sabemos que vamos ter um impacto na cesta básica, na inflação das famílias amazonenses manauaras. Agora, olhando em uma perspectiva do setor produtivo, então, essa semana eu estava falando com uma aluna que trabalha numa empresa do polo industrial, e ela estava me contando o grande problema, o problema da logística. Então, ela estava me contando que, olha, a gente está muito estressado porque os insumos não estão chegando. Os insumos deveriam chegar aqui, mas eles não têm como chegar por falta de navegabilidade mesmo. E estão ficando em determinado lugar, porque os navios estão se recusando a trafegar aqui pelos rios, com medo de ter algum problema de encalhar, ou bater numa pedra, ou bater num tronco, sei lá o quê. Então, e qual é o impacto de não ter insumos, minha gente? Não tem insumo, não tem produção. O que eu vou fazer com essas pessoas que estão aqui na empresa, ociosas, sem produzir? Então, provavelmente teremos processos demissionários, em função de falta de insumos que não chega, de falta de navegabilidade segura nos rios aí da Amazônia. Então, são esses impactos que eu te diria, te falaria assim, no curtíssimo prazo, infelizmente. Eu diria assim que, acho que numa perspectiva de atividades econômicas, né, à medida que você tem todos esses problemas, você tem uma série de custos que vão aumentando. Esses custos vão dificultando, por exemplo, atividades turísticas, vai afetar atividades comerciais, e isso vai afetar, consequentemente, os fluxos que vão vir de outros estados, que vêm de outros países. Então, o turismo ele sofre, o comércio ele sofre, a qualidade de vida da população sofre, né? Porque no próprio consumo interno você vai tendo o quê? Mudanças de prioridades também. Então, agora, de repente, assim, a gente tinha uma prioridade, parte do orçamento estava voltado mais para a gente passear, para ir no rio, ir no balneário e tudo. Agora, isso já fica mais reduzido. Ficar priorizando mais, porque questão de qualidade do ar, questão de se manter em casa, para se preservar do calor, né? A conta de luz está aumentando significativamente. A minha conta de luz esse mês, né? Subiu assim quase 50% assim, em relação ao valor do mês anterior, né? E essa tendência está continuando aumentando, né? Sem falar que existe aí um componente muito grande de expectativas. Quando você se depara com um período de uma cheia muito grande, ela gera expectativas quanto ao ano seguinte. Então, se nesse ano nós estamos tendo toda essa situação que nós estamos tendo, imagine ano que vem. Imagine no ano que vem. Então, quer dizer, por mais que de repente não aconteça, tomara que não aconteça, mas acontecendo agora, isso gera expectativas, porque muitas pessoas elas acabam criando expectativas adaptativas. Né? É uma questão do comportamento passado, né, influenciar muito o comportamento futuro. Se
Os economistas eles vão divergir quanto a isso, né? Mas se nós não temos expectativas racionais baseadas em uma série de informações significativas quanto ao comportamento, certas variáveis, inclusive os preços, o que a grande parte da população vai ter vai ser uma orientação baseada nas informações do passado. Se está acontecendo toda essa cheia, né? Essa seca, com estiagem, mais queimadas que nós temos agora, a tendência é ficar mais preocupado quanto a isso para o futuro. E essa questão do turismo foi muito bom o senhor ter falado, porque assim, eu vou buscar muito a minha mãe ali no Manauara, né? Aí eu entro e tudo mais, e eu vejo muito americano vindo para cá pescar, vindo aqui só para pescar e voltar. E assim, eu vi semana passada e eu me perguntei, meu Deus, eles não sabem da seca? E eles estavam com a roupinha de pescar e tudo mais, e eu falei, acho que eles não vão conseguir. É, e assim, gente querendo vir para Manaus, tem turista aqui em Manaus agora. Dá para ver nos locais, a gente sabe quem é turista e quem não é aqui em Manaus. Eu vou muito na feira dia de domingo, lá no centro da cidade, e eu vejo turista lá, e essa semana retrasada, na verdade. E eu, poxa, não dá nem pro cara ir num flutuante, num balneário. Claro, num flutuante que não seja irregular. Mas não tem água. A maioria dos flutuantes que são regulares estão postando. A gente só tem chuveiro. Se quiser, é só o chuveiro. Praias também estão postando. Tem a Praia Dourada, que fica aqui na Avenida do Turismo. Tem a Praia da Lua, que tem que pegar o barquinho. Nem o barquinho tá andando, o barquinho tá encalhado ali. Então, assim, a questão do turismo, ela ajuda muito aqui, mas que não se dá muita importância. Então, assim, o turismo daqui tá com a seca também, tá prejudicando muito o estado. Aí vai afetando toda uma cadeia de serviços, interação Do turismo. Isso pode, você mencionou muito bem agora, isso pode gerar impactos, porque nós processo de mudanças climáticas, todas essas questões. Saloma, aumenta o teu áudio um pouco, tá meio baixo. Tá. Acho que assim já aumentar o volume, né? Tá. Na questão do Amazonas, assim, vamos pensar assim, numa perspectiva bem ecológica. O processo de mudanças climáticas ele tem gerado uma degradação, uma preocupação grande por conta da degradação ambiental. O problema das mudanças climáticas digamos assim, é uma questão bem sistêmica, assim, porque a Terra como um sistema, ela vai se adaptando. Então, o que a gente tem percebido agora, né, enquanto a gente está conversando? Toda essa situação agora para o Amazonas, para a Amazônia. E no sul, uma chuva muito intensa. Se nós estamos tendo aí flores nas calotas polares, isso pode estar indicando o quê? Um leve processo de mudança do clima. Uma mudança, o planeta ele vai se adaptando e ele vai se modificando. E isso acontece muito por conta do quê? Por conta de um desequilíbrio ambiental. Existe toda uma cadeia alimentar que os botos eles usufruem. Então, se de repente tem muitos botos morrendo por conta da água que está muito quente, isso desequilibra as algas, que vai afetar a qualidade do ar no futuro, desequilibra os peixes,
e aí dificulta o acesso a eles no futuro. Então, tudo isso vai causando uma série de impactos. Esses impactos ambientais vão causar impactos econômicos. Não apenas no sentido financeiro da coisa, mas porque quando acontecem essas mudanças, nós vamos ter que nos adaptar a essas mudanças. E aí vai ter decisões que nós tínhamos que fazer anteriormente, nós poderíamos fazer anteriormente, e nós não vamos poder fazer daqui para frente. Por exemplo, se a questão da pessoa vai para um ano passado, a pessoa ia para o flutuante, não estava preocupada se só ia poder tomar banho de chuva. Verdade. E por aí vai, muitos e mais muitas coisas. Né? É um assunto muito legal e que tem potencial enorme para a gente continuar discutindo, gente. Mas eu acho que a gente pode pensar em mais coisas mais para os próximos capítulos, né? Então, vocês gostaram, gente? Duda, Paulo, Lenice? Aprendi muito. Então, muito bom, Salomão. Sim. Obrigado. E você, meu querido aluno, minha querida aluna, meu querido ouvinte, vocês gostaram? Querem perguntar mais algumas coisas para a gente? Tem sugestões de novos episódios? Então, clica no dá um joinha, assina o nosso canal do Tapiocast e nos acompanha nas redes sociais para futuras discussões sobre economia, Amazônia e mais podcasts aí que vão vir por aí. Então, gente, muito obrigado por tudo. Obrigado, Obrigada, Duda. professor. Obrigado, Lenice. Obrigado, Paulo. E vamos que vamos. Até logo, pessoal. Tchau, tchau. Tudo de bom. O Tapiocast é um projeto de extensão da Universidade Federal do Amazonas. Apresentação: Lenice Sá, Paulo Berti e Salomão Neves. Roteirização: Maria Eduarda Braga. Edição: Salomão Neves.